Queridos irmãos e irmãs, hoje nós lemos essa passagem do Evangelho de São Marcos, que é tão interessante, porque trata de uma ambição que despontou entre o grupo dos apóstolos. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. O Evangelho de São Mateus atenua um pouco essa petição, dizendo que quem pediu a Jesus foi Salomé, a mãe de Tiago e João. São Marcos vai direto ao assunto. Diz que o pedido ambicioso foi feito pelos próprios apóstolos. Mas não apenas isso. Ele nos apresenta um pedido muito deselegante, para dizer pouco. O pedido é: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Tem algumas pessoas que falam assim, né? Padre, se eu pedir uma coisa para o senhor vai fazer? Eu digo, bom, não sei. O que você vai pedir? Né? Não dá para fazer um cheque em branco assim. A pessoa pedir, né? Olha, eu vou lhe falar uma coisa, mas o senhor não vai ficar bravo? Não sei. Né? Depende do que você for me falar. Não posso garantir. Esse tipo de pedido que eles fazem a Jesus, né? Mas queremos que faças por nós o que vamos pedir. É uma exigência. É um ofício de protocolo. Queremos isso. Nós te apresentamos esta solicitação e queremos que o Senhor, no fundo, nos obedeça. Ele perguntou: o que quereis que eu vos faça? Eles responderam: deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Ou seja, a mentalidade dos apóstolos é ainda aquela de um messianismo político. Mentalidade que São Marcos tenta, ao longo do seu evangelho, desmanchar. Eles acreditam que Jesus vai estabelecer o trono de Davi, vai sentar-se lá, vai criar um reino eterno, vencendo todos os inimigos e estabelecendo um reino de Deus na terra, do qual eles querem ser os primeiros ministros. Deixa que nos sentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ou seja, que nós sejamos os seus ministros mais próximos, que nós desfrutemos da sua glória. Seria aqui um modo muito subliminar de combater a autoridade de Pedro, a quem Cristo havia estabelecido como cabeça da igreja? Pode ser. Pode ser que eles estivessem incomodados com o fato de Pedro ser o líder do grupo apostólico. Então ambicionam. Ambicionam um lugar de posição. Ambicionam o primeiro lugar. Jesus então lhes disse: vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com um batismo com o qual eu serei batizado? Vejam, aqui Jesus utiliza duas imagens. A imagem do cálice e a imagem do batismo. A imagem do cálice aparece no Velho Testamento ligada
há uma ideia que aparentemente Jesus está querendo evocar na sua resposta. Nós lemos no profeta Jeremias, no capítulo 25, no versículo 15, o seguinte: assim me disse Yahvé, o Deus de Israel, pega da minha mão o cálice do vinho do furor, o cálice da ira, e faze beber dele todas as nações às quais te envio. Beberão e ficarão cambaleando, enlouquecidas pela guerra que mando para o meio delas. Versículo 27. Dirás a eles: assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: bebei até embriagar-vos, até vomitar e cair, incapazes de vos levantar, por causa da espada que mando ao vosso meio. O profeta Isaías, no capítulo 51 da sua profecia, diz: desperta, desperta, levanta-te, Jerusalém, que bebeste da mão de Yahvé o cálice da sua ira, bebeste a taça do atordoamento até esvaziá-la. E o próprio livro do Apocalipse nos diz, quando Deus vai exercer o juízo sobre Babilônia, o seguinte: se alguém adora a fera e sua estátua, e recebe sua marca na fronte ou na mão, esse vai beber também o vinho do furor de Deus, servido sem mistura na taça de sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Ou seja, aqui ele está falando do cálice da ira que ele, Jesus, vai beber na sua paixão. São Marcos, quando coloca Jesus no Horto das Oliveiras, o faz dizer: Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Ou seja, o cálice da ira é o cálice do juízo de Deus. E isso aqui, para nós, é muito importante. Vejam, Deus é santo. E porque Deus é santo, Ele tem que ser justo, Ele precisa eliminar o pecado da terra. Porém, existem dois modos de Deus executar a sua justiça. Um modo é através de Jesus Cristo, a quem Ele constituiu como Salvador de toda a humanidade. Ao invés de você tomar o cálice da ira no dia do juízo, que é o segundo modo de Deus exercer a sua justiça, Jesus tomou o cálice em teu lugar. Por isso São João diz: quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê, sobre ele está a ira de Deus. Ou seja, no dia do juízo, ele vai ter de tomar o cálice da ira. Ele será punido. Mas aqueles que colocam a sua fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício, na sua expiação, na sua redenção, esses, se viverem unidos a Cristo, escaparão da ira, porque Jesus já tomou o cálice da ira em nosso lugar. A ideia desse cálice da ira é uma ideia muito forte. Por quê? Por exemplo, quando São João diz na sua primeira epístola que Jesus é a vítima de propiciação pelos nossos pecados, o que significa isso? O que é propiciação? Propiciação é quando a ira é descarregada sobre alguém até que se esgote. Isso é propiciação. É quando a punição, o castigo, a pena
é descarregada com toda a fúria até que ela se acabe. Deus é santo. O pecado é uma afronta a Ele. É um atentado contra a sua santidade. Portanto, por misericórdia, Ele se fez homem e se puniu em nosso lugar. Ele tomou o castigo que todos nós merecíamos pelos nossos pecados e o descarregou contra si mesmo, nos dando agora como alternativa de salvação, como único meio de salvação. Crer em Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. É por isso que São Pedro diz no capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A redenção não é uma brincadeira. A redenção é o ato de um Deus que se fez homem e que assumiu as consequências dos nossos crimes, esgotando a ira devida pelo pecado sobre si mesmo. Meus irmãos, nós estamos no tempo do arrependimento, mas esse tempo vai acabar. Vai acabar neste que Deus chama de o seu dia, é o dia do Senhor. É o único dia na história que Deus diz, este é o meu dia, é o dia do juízo. Como nós dizemos na sequência dos fiéis defuntos, dies irae, dies illa, solvet saeculum in favilla, teste David cum Sibila. Dia de ira, aquele dia. Dia de ira, aquele dia. O mundo se dissolverá. Testifica Davi, testificam as sibilas, as profetisas pagãs antigas. Ou seja, o dia do Senhor vem como um ladrão. É o dia dele, é o dia em que ele vai fazer o acerto de contas. Quem não estiver sob a sombra da cruz está perdido. A segunda imagem que Jesus utiliza é a imagem do batismo. O Salmo 42 diz no versículo 8, um abismo chama o outro abismo ao fragor das tuas cascatas. Todos os teus vagalhões e as tuas ondas passaram sobre mim. Salmo 69 diz, salva-me, ó Deus, pois a água chegou até minha garganta. Não me arraste a correnteza das águas, nem a profundeza me engula, e o poço não feche a sua boca sobre mim. Salmo 124 diz, então as águas nos teriam submergido, a torrente sobre nós teria passado, sobre nós teriam passado águas impetuosas, se o Senhor não estivesse se o Senhor não estivesse conosco, quando os inimigos se levantaram contra nós. Ou seja, o batismo aqui fala de uma submersão, de um dilúvio de morte, de um dilúvio de perseguição, de um dilúvio em que o sacrifício, a morte, o sangue, a destruição se impõe sobre o homem. Esse é o batismo de Jesus, é um batismo de morte. É um batismo de aniquilação. Quando Jesus diz, não sabeis o que pedis, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?
Por acaso podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Ele está se referindo à sua morte, ao seu sacrifício. Imaginem aquelas comunidades cristãs que recebiam a catequese de São Marcos, ouvindo essa palavra do Senhor. Eles que eram batizados e que comiam a carne do Senhor e bebiam o seu sangue na Eucaristia. Jesus dizendo para eles: por acaso podeis beber do cálice que eu devo beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu hei de ser batizado? Ou seja, você abraçou a minha morte, você se colocou debaixo do meu sangue, até o ponto de, se for necessário, morrer, ser destruído, ser submergido, ou você não assumiu isso verdadeiramente? Quando nós lemos no Evangelho de São Marcos a cena de Jesus no Horto das Oliveiras, quando chegam os inimigos para capturar Jesus, um jovem escapa, enrolado numa capa, e deixa o lençol cair e entra no mato adentro. Essa também é uma imagem daqueles que não carregam os sofrimentos de Cristo, que não se revestem da cruz, da gravidade da redenção, da seriedade da salvação, daqueles que se cobrem apenas com uma película do Evangelho, daqueles que não assumem o Evangelho até o fim, até as últimas consequências, mas querem compatibilizá-lo com todos os seus confortos, com tudo aquilo que lhe fica mais fácil, com tudo aquilo que não lhe exige sacrifício, com tudo aquilo que não comporta de modo algum a autonegação. Eles responderam: podemos. E ele lhes disse: vós bebereis o cálice que eu devo beber. Sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quem estava à direita e à esquerda de Jesus no momento em que ele bebeu do cálice da morte e que ele passou pelo batismo da destruição? Eram os dois ladrões. Então, o que Jesus está dizendo para esses dois apóstolos é o seguinte: vocês, Tiago e João, vocês que vão me acompanhar no Horto das Oliveiras, porque eles testemunham Jesus ali na sua agonia, vocês dois vão beber do meu cálice e vão receber o meu batismo. De fato, Santiago, maior, é o primeiro dos apóstolos a morrer como um mártir, ainda na perseguição de Herodes Agripa. Isso está no livro dos Atos dos Apóstolos, se não me engano, no capítulo 12, mas eu não tenho certeza. E São João Evangelista vai passar pelo martírio durante o Império de Trajano, vai ser jogado numa caldeira de óleo fervente e, escapando de lá milagrosamente, vai para a ilha de Patmos, onde será desterrado, onde ele vai escrever o Apocalipse, e morre, segundo dizem, ao menos alguns padres da igreja, morrem de velhice. Mas os dois passam pelo batismo. Os dois tomam o cálice do Senhor. Um é o primeiro e o outro é o último. Mas Jesus diz que não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda. Interessante essa afirmação do Senhor. Alguns ficaram, ao longo da história da igreja, um pouco encabulados com esse versículo, porque, como assim? Se você é o Deus encarnado, como assim não depende de você?
Mas o que Jesus está dizendo se refere a ele enquanto homem. Não compete a mim, compete ao Pai. É ele quem decide. É ele quem escolhe. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Esse é, digamos, uma espécie de cisma que acontece ali naquele momento, de divisão. Os dois causam indignação nos outros 10 apóstolos, porque a ambição está no coração de todos. Jesus os chamou e disse: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Por quê? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como um resgate para muitos. Aqui há uma crítica irônica a todos aqueles que exerciam autoridade nos tempos de Jesus, podemos dizer até os dias de hoje. Os reis eram chamados de pastores, eram chamados de servos do povo, mas na verdade, como diz o Senhor, os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Ele é o verdadeiro rei. Ele é o verdadeiro pastor. Por quê? Ele é o servo. Mas ele é o servo que realiza efetivamente a redenção, que significa dar a vida no lugar para salvar alguém. Nós chamamos a princesa Isabel de redentora dos escravos. Por quê? Porque ela libertou os escravos. Sabe que a imagem do Cristo Redentor, que existe no Rio de Janeiro, foi mandada ser feita pela princesa Isabel, porque a chamavam de a redentora do Brasil. Então ela dizia, não, o Brasil só tem um redentor que é Cristo. E mandou fazer a imagem do Cristo Redentor. Mas a redenção, isto é, a libertação acontece como? Ele se entrega como escravo em nosso lugar. Ele se entrega como um criminoso para nos libertar. Nós somos pecadores, nós é que merecíamos a morte, nós é que merecíamos a destruição. Mas ele toma o nosso lugar, e tomando o nosso lugar, ele assume a nossa culpa. Em outras palavras, o que São Marcos nos traz aqui é a realidade de que eu não posso ser cristão se eu não incorporo em mim mesmo a necessidade de sofrer pelos outros, de morrer pelos outros, de me sacrificar pelos outros, de servir os outros. Não faz sentido nenhum tipo de ambição, nenhum tipo de disputa, nenhum tipo de anseio por primeiros lugares, porque se os primeiros lugares forem entendidos como lugares de sucesso, lugares de êxito, lugares de um logro pessoal, isso será simplesmente um decalque daquilo que é humano, carnal, mundano. Entre vós não deve ser assim. Para de sonhar com o primeiro lugar. Você quer o primeiro lugar? O primeiro lugar é o do Cristo. Comece a se sacrificar pelos outros. Comece a dar a sua vida. Comece a servir. Comece a pregar, como fizeram os apóstolos, que não estiveram ao lado de Cristo na cruz, porque a sua missão era levar o Evangelho até os confins da terra. Comece a servir. Morra. Então você terá recebido o batismo de Jesus.
e terá bebido do cálice do Senhor. Daqui a pouco, muitos de nós vamos receber a comunhão. Que seja para nós um compromisso de servir e de dar a nossa vida dia após dia. Isso começa dentro da nossa própria casa, quando um cônjuge serve ao outro, quando os pais servem os filhos servem os pais, quando todos rivalizam, mas rivalizam em quem dá a vida, quem se entrega mais, quem se sacrifica mais, quem se imola mais. Isso é incorporar o Evangelho de Cristo na própria existência. Que o Senhor nos leve por esses caminhos e que nós creiamos em Jesus com todo o nosso coração, porque, caso contrário, nos tocará beber o amargo cálice da ira de Deus no fim dos tempos, cálice do qual o Senhor já nos salvou, se de fato nós cremos nele com todo o nosso coração e vivemos segundo ele viveu.